estenda as suas mãos para cá. Sinto uma presença muito forte do Senhor. Eu percebo no meu espírito que a palavra hoje vai te alimentar forte. Sim. Você vai sair daqui saciado, alimentado por Cristo, amém? Diga assim: nós como igreja te recebemos como profeta de Deus. Que o Senhor fale por ti, em nome de Jesus. É difícil entregar o microfone, não quero. Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Tenho certeza que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Ou melhor, nessa tarde ainda, né? Porque nesse horário de verão dá 8 horas, ainda tá esse sol gostoso, né? Bonito, né? Quem tá conseguindo dormir nesse calor, levanta a mão. Tá conseguindo dormir, irmã? Que a paz de Deus reine no seu coração, né? Porque o calor tá demais, né, irmãos? Mas, aproveitando que o pastor falou, e até um pouco do que essa música fala, né? Nosso Deus, Ele é gracioso, amém? E isso é o que vai permear no nosso coração. Nós vamos aprender muito mais sobre a graça. E reforçar também o que um pouco o pastor falou sobre o Ismael. Irmãos, pastor não é o que prega, porque pregador tem de monte. Pastor é o que cuida. Se você está aqui hoje é porque você foi cuidado por alguém te trouxe. Eu tenho certeza que o teu líder de célula, o teu pastor, o Ismael e muitos outros que estão aqui são pastores, porque cuidam daqueles que têm andado com eles. Isso é o verdadeiro pastor, aquele que cuida. Com certeza você tem um pastor, além do pastor da nossa igreja, que é o pastor sobre sua vida, esse é seu líder que cuida de você. Isso é ser pastor. E o Ismael tem se mostrado sim, é uma pessoa que cuida, ele tem um zelo por essa igreja. Vocês não têm, quem conversa com ele sabe o tamanho do zelo. Eu queria agradecer você, tá, Ismael? Porque eu sei que todo o teu esforço no Senhor não é em vão, amém? Dizer que você vai colher muitos frutos sobre isso. Quero profetizar isso sobre a sua vida, amém? E você vai colher até onde você não plantou, Deus vai colocar nas suas mãos, amém? Vocês concordam comigo? Digam amém. Amém, glória a Deus. Sinto muito forte a presença de Deus, né? E eu queria começar dizendo que Romanos diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ou seja, sejam transformados. Através do quê? Através da renovação da vossa mente. Então está falando sobre o quê? Sobre um conceito de coisas que nós temos dentro da nossa mente, que a gente precisa ser renovado, transformado. Então, por exemplo, se eu disser para você que a Bíblia diz que de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso ele vai colher, eu estou dizendo um conceito bíblico, certo? Isso está renovando a sua mente. Mas se eu disser isso fora do contexto da palavra, você pode ter uma crença errada. Você pode ter uma crença que vai te levar a achar que Deus que vai te castigar no primeira topada que você der na esquina e falar um palavrão. Aí vai cair um raio na sua cabeça e você vai morrer. Não é assim? Por quê? Porque está fora do contexto. Então a gente já vem falando muitas vezes sobre isso, que a palavra fora do contexto às vezes não é evangelho da graça, é evangelho da lei. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, e tem muitas igrejas que pregam assim, falam assim que a graça é o ABC, né? A graça é o beabá. Não, você se converte pela graça, então é o beabá. Então você foi salvo pela graça. Graça é o dom e... Irmãos, eu estava esses dias comentando com a minha esposa que eu estou tentando copiar o pastor aqui, porque ele fala as palavras na metade e os irmãos completam, tá vendo? Eu tô tentando, mas eu não consegui ainda pegar, porque o Senhor tá vendo? Agora, mas podia ser, que acho que eu não sei dar a introdução, né? Tem que falar mais um pouquinho, né? O Senhor é bom, aí os irmãos terminam, né? Amém. Então, calma, irmãos, eu vou pegar o jeito aqui da coisa. Glória a Deus. Mas muitas vezes a gente tem ouvido disso, que como se o evangelho da graça, a salvação pela graça fosse só o ABC, né? Coisa que se ensina para criança no começo, olha, né? Papai, mamãe, coisa simples. Mas na verdade, a graça, ela é muito mais profunda do que a lei. Então vamos entender um pouco sobre isso. O que é a lei? Então, lei foi quando Deus, no Monte Sinai, onde o povo veio de Israel depois de 2 anos. Vamos entender um pouquinho a história do povo de Israel. Vamos voltar no tempo. Primeiro, quem conhece aqui a história do povo, como é que o povo foi parar lá no Egito? Então, poucos irmãos conhecem. Então, vou esclarecer um pouco para os irmãos. Abraão
pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó, era o pai da fé, é o pai da fé. E ali, a partir da linhagem de Abraão, foi gerado um povo. Esse é o povo de Israel. Israel, na verdade, é o nome de Jacó, que Deus mudou quando teve encontro com Jacó. Até esse período, esse povo andava na dispensação dos patriarcas. Vamos entender um pouquinho isso. Que são os pais da fé. Os patriarcas, a gente muitas vezes ouve de alguns pregadores que eles andavam já na lei, mas é mentira. Na verdade, né, não vou dizer que é mentira, né, é um engano, para não dizer que os irmãos estão mentindo, sim, equivocaram. É um engano, porque na verdade, se a gente pegar a história de Abraão, ele andava pela... Isso, irmãos, me ajuda. E fé é algo que não tem nada a ver com lei. Porque a fé e a lei são duas coisas distintas. Porque o que é a lei? Então, por exemplo, a lei brasileira diz que se você matar, você vai... Então, é uma consequência. Você precisa acreditar que vai ser preso? Não, porque a lei já diz. Então tá lá escrito, se você matar, você vai ser preso. Então a lei brasileira diz que todo aquele que não pagar o imposto, ele vai ter uma consequência. A lei diz que se você passar no farol vermelho, você vai ser multado. Você precisa crer para isso acontecer? Não, porque é lei. Então, a lei é uma consequência de coisas baseadas nas suas atitudes, baseado naquilo que você faz. Então, o povo de Israel estava lá no Egito. Até aquele tempo, Deus olhava para o povo de Israel pela graça. Vamos ter um exemplo disso? Vamos lá como Deus olhava o povo de Israel pela graça. Deus deu 10 pragas. As pragas que Deus derramou sobre o Egito afetaram o povo de Israel? Sim ou não? Não. Mas o povo de Israel era melhor ou pior que o povo do Egito? Sim ou não? Não. Era igual. Eu tenho certeza que no povo de Israel também tinha uns caras que brigavam com a mulher, assim como o povo do Egito, certo? O porquê então que o povo de Israel era preterido por Deus e o povo do Egito não? Pela graça. Porque Deus olhou para esse povo e falou: esse povo é meu. Esse povo eu amo esse povo. Esse povo vai me servir em amor. E ele cuidava do povo de Israel. E por isso ele levantou Moisés para livrar o povo de Israel. Então, chegou esse período de Moisés. Quando então Moisés chega e vai tirar o povo de Israel, e Deus com forte mão vai lá e pisa sobre a cabeça do faraó e liberta o povo de Israel, o povo de Israel é levado ao deserto, depois do Mar Vermelho. E nesse período, o povo de Israel demorou, fala comigo assim, 2 anos, até chegar em Cádiz. Cádiz é uma região na entrada de Canaã. Quem já ouviu falar que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto? Então, na verdade, o povo de Israel ficou 2 anos até Cádiz, que foi um período onde o povo foi alimentado do maná, onde Deus abriu a água da rocha, onde Deus supriu, virou águas amargas de Mara, se tornaram águas doces. Ali Deus derramou graça, mesmo o povo murmurando, reclamando que queria cebola, que queriam, né, as coisas dele. Deus foi derramando graça, foi abençoando, foi suprindo aquele povo. Só que chegou na porta, né, na entradinha ali, às beiras do Monte Sinai. E aí Moisés, o Deus se apresenta em forma de nuvem e fala que quer se relacionar com o povo, que quer habitar no meio do povo. Só que o povo, a Bíblia fala que se orgulhou. Por que a Bíblia fala que ele se orgulhou? Vamos entender onde está escrito isso. No texto, nesse texto de Êxodo, diz que o povo então, com medo de Deus, falou para Moisés: não, Moisés, vá lá e fala com você, Deus lá. Nós não vamos falar com Deus não. Por quê? Porque eles olharam a grandiosidade de Deus e não enxergaram essa graça, esse amor de Deus. E aí, eles falaram: Moisés, vá lá. E aí, olha onde está o orgulho do povo. E o povo diz assim: e fica tranquilo, fala com Deus. Tudo que Deus mandar, a gente faz. Como assim, né? Pode falar o que você quiser para mim, que mato no peito e chuto pro gol. Eu resolvo, eu faço. Só que até então, o coração de Deus era um coração gracioso, entendia a situação do povo. Ainda não havia derramado o sacrifício da cruz de Jesus para pagar o preço do pecado deles, mas enxergava esse povo não como aquele povo que
tinha condição de cumprir tudo aquilo que Deus queria, mas com um povo que tinha necessidades. Deus estava derramando graça sobre esse povo. Mas a partir do momento que o povo se orgulhou e disse: aquilo que você disser, Deus, a gente faz. Aí o coração de Deus então pesou sobre o povo de Israel. Por quê? Porque desde o jardim do Éden, Deus tem agido com graça com o homem. Porque, vamos lá, se a gente olhar lá para Adão e Eva, Deus não disse que aquele que pecasse morreria. Mas o que Deus fez com Adão e Eva? Matou outro no lugar, que foi o cordeiro, e derramou graça sobre Adão e Eva, e eles puderam continuar a linhagem deles. Então Deus foi cuidando do homem. Quando chega nesse ponto, Deus está então ali no monte, e aí o que Deus faz? Ele entrega então para Moisés os mandamentos. Os mandamentos então para dizer assim: você está dizendo que você é bom? Né? Você está dizendo que você consegue? Então tá bom, filhão, estou tirando aqui uns mandamentos aqui para você, e você só vai ser abençoado se cumprir. Se não cumprir, vem maldição. Será que você realmente vai conseguir? E aí o homem se colocou numa posição aonde ele deveria ser perfeito, aquilo que o homem nunca foi desde que caiu do jardim do Éden. Então o homem, né, o povo de Israel se colocou numa situação onde agora eles deveriam viver pela lei, deveria viver então pelo seu comportamento. Então tinha vários mandamentos, por exemplo: não roubarás, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, vários mandamentos. Só que fora os mandamentos existiam mais 623 ordenanças. Então são 623 coisas que o povo deveria observar, 623 coisas que o povo deveria então ali todo dia. E aí cada vez que ele errava uma coisa, ele tinha que o quê? Entregar um sacrifício, fazer algo para cobrir aquele pecado, para Deus não castigar ele. Então pensa como era difícil você andar segundo o seu comportamento. Só que tem muita gente que acha que para se relacionar com Deus, depois que é salvo pela graça, você precisa ter um bom comportamento. Só que para Deus resolver esse problema, a gente já aprendeu. O nosso Senhor Jesus, que encarnou através de Maria, que desceu à terra, ele então se fez homem em nosso lugar, e indo para a cruz, se entregou como esse cordeiro que foi demonstrado já no jardim do Éden, no qual Deus instituiu através da lei o cordeiro, através que o sacerdote sacrificava, para que o homem então pudesse ser expiado do seu pecado. Agora vem Jesus, o cordeiro perfeito. Agora, olha que interessante, que eu quero que a gente raciocine. Eu sei que está muito teológico, mas que eu quero dizer uma coisa para você. A maneira que você crê, ela vai influenciar a maneira que você vive. Se você continuar crendo que Deus está sentado no trono com um cajado pronto para lançar um raio na sua cabeça, você vai viver pesado, difícil, fora da graça, fora da vida do Senhor. Então eu quero mostrar para você que o preço desse pecado já foi pago. Então o homem carregava um pecado desde Adão, e Deus ainda estava exercendo graça, ainda não estava cobrando do homem esse pecado original. O homem morria, ia esperar uma sentença, mas estava ali. Os que morriam no Senhor estavam no seio de Abraão, os que não morriam no Senhor ficavam no Hades, estavam ali aguardando. Só que agora com o Senhor Jesus, ele vem para resolver esse problema, para apagar o meu e o seu pecado. Olha que interessante, se a gente olhar em Levíticos, fala algumas coisas sobre o sacrifício do cordeiro. Então, por exemplo, o pastor acho que mostrou aqui um vídeo outro dia, né, pastor, sobre o cordeiro. Então, como é que era o vídeo que o pastor mostrou? Que o sacerdote, ele então pegava um cordeiro, verificava se esse cordeiro era perfeito, ou seja, se ele não tinha nenhum defeito, pegava esse cordeiro, e aí ele ia preparar o sacrifício com esse cordeiro, e a pessoa que estava entregando esse cordeiro pelos seus pecados, colocava as suas mãos sobre esse cordeiro, enquanto o sacerdote ia lá e imolava esse cordeiro, dizendo o seguinte: eu deveria morrer no lugar desse cordeiro, mas eu estou passando a minha culpa para ele. A Bíblia fala em Levíticos que o sacrifício do cordeiro, ele tinha validade de 1 ano. Agora vamos pensar comigo, se o sacrifício de um cordeiro natural tinha poder para perdoar pecado de 1 ano, quanto mais o sacrifício do cordeiro perfeito Jesus. Ele tem poder para perdoar todos os seus pecados de uma vida inteira.
Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: quando Jesus, o Cordeiro Perfeito, foi para a cruz, ele foi para a cruz para pagar todos os seus pecados. A morte dele veio para expiar todos os seus pecados, mas não só para expiar todos os seus pecados, mas da mesma forma que você colocava a mão sobre o Cordeiro e passava os seus pecados para o Cordeiro, a santidade de Jesus, ela passou para você. A quantidade de santidade que existia em Jesus, ela passou para você. A Bíblia fala que os anjos diante do Senhor se dobram ao seu trono, falam para o Senhor Jesus: santo, santo, santo é o Senhor. Então Jesus, ele é 3 vezes santo. Ele tinha essa santidade, só que essa santidade do Senhor foi transferida para você. Então não importa o seu comportamento. Vitor, então estou disponível agora para sair pecando. Cara, se você pensa assim, é porque você ainda não foi alcançado e nem constrangido por esse amor. Porque aquele que percebe o quanto foi perdoado, esse muito ama. Porque ele percebeu o quanto ele é muito amado. Eu quero dizer para você nessa noite: você é muito amado do Senhor. Você sabe o que é interessante? Que o Cordeiro Perfeito Jesus, que era o próprio Deus que desceu em carne para se sacrificar por nós, ele viveu uma vida totalmente santa. Não havia pecado nele em nenhum momento. E essa santidade que existia nele, então quando ela é transferida para nós, ela é como uma roupa que é colocada sobre nós. Então quando Deus, ele olha para nós, ele não está olhando mais nós, pecadores, mas ele está olhando o Senhor Jesus. Então, isso é viver pela fé. Abacuque já dizia, abre para mim lá em Abacuque. Então Abacuque diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então presta atenção, eu estou querendo te levar a você ter a fé correta. Porque crer, a gente pode crer em muitas coisas, mas a gente precisa crer naquilo que é o crer correto. Eu quero dizer para você, quando Jesus vem e chega e estipula então o pagamento pelo seu e o meu pecado, o que ele fez? Ele anulou toda a lei. Toda a lei ele foi lá e pagou. Então você agora, por exemplo, imagina se fosse naquele tempo, você ia ter que guardar o sábado. Então tem pregador que ele fala o seguinte, que Deus, na verdade, então ele só anulou as ordenanças, né? E o sábado, porque Jesus, né, vai lá e retira o sábado. Mas na verdade Deus anulou toda e qualquer lei através do sacrifício de Jesus. O seu comportamento não te faz mais diferenciação entre você e Deus. O seu comportamento não te atrapalha mais para se achegar a Deus. Isso é que, se você colocar dentro do seu coração, você vai entender que você pode pecar agora, e no segundo seguinte você pode orar a Deus e falar com Deus, que o Senhor vai olhar para você da mesma forma. Vitor, então, mas o meu pecado não mais me separa de Deus? Não mais, porque Jesus pagou o preço do seu pecado. A questão é que aquele que peca e sabe disso, quando ele confessa e vai para a presença de Deus, ele se sente constrangido por causa desse amor, e ele não vai viver nessa prática de pecado. Eu quero dizer para você, a santidade do Senhor, ela está sobre a sua vida. Tem jovem aqui pedindo: Senhor, ele peca, ele começa a orar assim: Senhor, eu sou pecador, Jesus, me faz santo, 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 me ajuda a ser santo. Filho, eu quero dizer uma coisa para você: você já é. Você já é. Você já é santo. Você já é alcançado. Jesus já fez isso por você. Ele já te lavou. Por hoje, por amanhã e por eternamente. Agora, o que você precisa é crer e andar debaixo da sua fé, da crença correta, de que você é sarado, de que você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Assim diz a palavra de Deus. Então, Romanos 8:1 diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não há condenação para quem está em Cristo. E como eu estou em Cristo? Crendo, confessando, declarando que eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo é aquele que crê, é aquele que sabe que é amado. E por que eu estou insistindo nesse ponto na pregação? Porque enquanto você continuar achando que você não tem recebido de Deus, porque você esqueceu de orar, porque você não fez assim,
porque você fez tal coisa no passado e você não se perdoa, eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor Jesus já te perdoou, porque você não se perdoa. Você vai ter dificuldades na sua alma, você vai ter dificuldade de ter a sua alma curada. Eu sei que muitas vezes aquilo que você fez no passado te acusa, te traz tristeza. Quando você para lembrar, isso traz um remorso. Mas remorso não é cura. Perdão é cura. E você foi perdoado pelo Senhor. E eu vou te falar, você não foi perdoado só porque Deus falou assim: ah, tá bom, vou perdoar, tá, vou deixar quieto. Não, alguém pagou um preço. Você sabe o que é diferente de um perdão? Quando você perdoa, tá, deixa quieto, te perdoo. Ou quando alguém paga um preço. Então, por exemplo, tem vezes que você só vai se satisfazer com aquilo que a pessoa fez contra você se ela fizer alguma coisa para te reparar. Não é assim? Não, ó, o cara, pô, me deixou lá na mão, lá, cara, fiquei 3 horas esperando na estação e ele não apareceu. Não, na próxima vez, velho, ele vai ter que me reparar em alguma coisa. Você tá lá magoado com a pessoa porque a pessoa te deixou esperando. Então, na próxima vez ela vai ter. Aí ela vai lá e te repara. Não, pô, deixa eu levar agora pra jantar, cara, fica em paz, ó. Ó, aquele dia eu esqueci você na estação, mas vamos comer um lanche ali, eu vou pagar um lanche pra... Aí você fala: não, tá bom, então você tá perdoado, mano. Agora você é um cara gente boa, tá pagando meu lanche aqui e tal. Alguém reparou. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, aí você perdoa. Alguém vai lá e repara alguma coisa pra você. Agora, o perdão por si só, às vezes, não tem valor. Você acaba depois lembrando. Por quê? Porque não houve reparação. Agora, presta atenção. Você era pecador. Você agredia ao Senhor com o seu pecado. E desde Adão, o pecado original, que era quando o homem caiu e quis ser igual a Deus, o homem caiu. Então, esse pecado agredia a Deus. Agora, o que aconteceu? Jesus foi lá e reparou o Senhor. Toda a ira que Deus tinha contra você, toda a raiva que Deus tinha por causa do seu pecado, por causa daquilo que você pode pensar, agir. Esses dias um menino na minha célula, um rapaz falou pra mim assim: Vitor, eu perguntei pra ele sobre o batismo, ele falou: Vitor, mas eu acho que eu não tô preparado, porque, cara, é várias setas na cabeça, eu tenho uns pensamentos assim, massa maluca assim, cara, eu tenho muita raiva. De vez em quando eu estou no trabalho, as pessoas me irritam, me dá uma raiva assim, vontade de matar um. Eu falei: cara, então você é justamente o qualificado para se batizar e receber a sua salvação. Ele falou: por quê? Eu falei: porque justamente batismo é para pecadores, não é para santos. Eu falei: porque se você não tivesse raiva de ninguém, se você não pecasse com nada, se você fosse um cara totalmente reto, então para que você precisava se batizar e receber Jesus? Vai viver tua vida. Olha que interessante. Porque muitas vezes a gente se baseia no nosso comportamento, né? Mas presta atenção. Qual foi o comportamento que foi para a cruz? O meu ou o seu? Nenhum dos dois, foi de Jesus. Não foi nem o meu, nem o seu. Não foi o seu comportamento que foi para a cruz. Foi você que foi para a cruz? Não, então tá bom. Eu não fui para a cruz. Você foi para a cruz, pastor? Eu não. Sabe quem foi para a cruz? O Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores foi para a cruz. Ele foi para a cruz para te lembrar e para te deixar dentro de uma esfera de amor, onde o Senhor, nosso Pai, fala assim: filho, eu te perdoo, e eu olho para você e enxergo Jesus. Então, na próxima vez que acontecer alguma coisa, você pegar, você lembrar que Deus olha para você e enxerga Jesus, você vai ficar com medo de falar com Deus? Não. Se na próxima vez que você pisar na bola com a sua mulher lá, e você fala assim: meu Deus, pequei contra os céus e contra a terra e contra a minha esposa, ela vai me matar, você vai ficar com medo de falar para Deus: Deus, misericórdia, me ajuda? Não, vou te falar, porque, irmãos, a minha esposa, onde é que ela está? Lá fora, então eu posso falar. Irmãos, eu vivo pisando na bola com a minha mulher. Ela está ali, escondida, né? Outro dia eu esqueci ela e fui embora fazer minhas coisas. Depois ela me liga: tô te esperando, você não vem me buscar? Eu falei: buscar? Tô chegando, calma. Aí eu desliguei o telefone e falava: Senhor, derrama seu favor sobre a minha vida, faz minha esposa ficar mais calma, porque eu vou chegar lá, ela vai me bater, vai brigar comigo. Você nunca fez isso? Mas tem gente que não faz, porque tem medo de falar com Deus. Às vezes você pisa na bola, porque você fala assim: não, mas eu pisei na bola. Realmente, você pisou na bola, irmão. Mas creia nessa graça, nessa misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Você é perdoado. Sabe, jovem, você quando está lá na internet lá, e vê lá as mulheres mal vestidas, né? Tem as mulheres mal vestidas na internet, não tem? Então, aí você vai lá, vê a mulher mal vestida e fica fazendo coisinhas de: filho, presta atenção.
eu quero falar para você, você é perdoado. Sabia disso? Você é perdoado. Você vai largar isso, porque você vai saber que não vale a pena. Você vai encontrar coisa melhor. Saber que é perdoado é igual você comer, né, miojo, e depois você come arroz e feijão com bife e batata frita. O que é melhor? O miojo ou o bife com batata frita? Bem gostoso, bem feitinho, bem caseiro. É a mesma coisa do pecado e o perdão. Você começa a enxergar o que é perdão. Você começa a enxergar o que é graça. Começa a enxergar o que é amor. Começa a enxergar o quanto Deus te abençoa. Começa a enxergar o quanto você é amado por Deus. O quanto Deus está te curando. Aí você não quer mais saber de miojo, filho. Você quer saber só de comidinha caseira do Pai. É isso que o Senhor está te chamando hoje. Para você andar debaixo da comidinha caseira do Pai. Da comidinha de amor. Isso é perdão. Eu preguei da outra vez que essa é a base do verdadeiro evangelho. Agora olha que interessante. Esse mesmo que nos perdoou e foi o pagamento pela nossa dívida, que a gente tinha uma dívida com Deus, e Jesus foi o pagamento dessa dívida. Ele é o mesmo que nos ensinou um caminho. Qual que é esse caminho? É o caminho para o Pai. Então, por exemplo, aqui, muitas vezes a gente está na graça, crê muitas coisas na graça, mas as nossas orações ainda são da lei. Vou dar um exemplo. Você começa a sua oração assim: Senhor meu Deus, Rei dos Reis, eterno Deus, celestial, Criador de todas as coisas. Era assim que o povo da lei orava. Por quê? Porque eles não conheciam o caminho do perdão e o caminho do Pai. Por quê? Porque esse perdão todo esse sacrifício de Jesus foi para te reconciliar com Deus como Pai. Então, qual que é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou? Então, como é que ela começa? Pai nosso que estás nos céus. Ele não ensina a falar assim: Senhor meu Deus, Pai eterno, Rei da glória, Criador de todas as estrelas, céu, terra e mar, santificado seja o teu nome. Não, ele ensinou você a falar a Deus como o quê então? Como? Pai. Então fecha os seus olhos agora. Fala assim para o Senhor assim: Oi Pai, estou aqui, vem falar comigo. Pode abrir os seus olhos. Você sentiu o Senhor já te tocando aí? Isso aqui é o que Deus quer te levar a viver todo dia. É saber que a hora que a coisa aperta, a minha filha grita: Pai, Pai, Pai. Aí eu chego lá, aí ela quer se justificar: Eu estava com ele na mão, e aí Pai, eu escorreguei. E aí quando eu olho para o lado, está um perfume da minha esposa quebrado. Por que ela grita Pai? Porque ela sabe que o Pai vai socorrer. Porque quando você está no seu serviço lá e a coisa fede, você pisa na bola, você não grita Pai? Vai para o banheiro e fala: Pai, me ajuda. Fala Pai. Por quê? Porque Ele está próximo, Ele está ali, Ele quer te ajudar. Ele é o seu Pai. Olha o que o sacrifício de Jesus fez. Olha que poderoso. Olha o que o sacrifício de Jesus fez. Ele te tirou de criatura e te levou a virar filho. Olha como é poderoso essa obra completa. Essa obra completa de Jesus. Jesus, quando estava na cruz, ele que passou a vida inteira falando. Todas as orações de Jesus, você vê Jesus falando assim: Pai, eu falo com o Senhor para que eles vejam que o Senhor e eu somos um. Aí ele faz uma outra oração: Pai, abençoa os discípulos. Ele faz a oração abençoando os discípulos. E até nós hoje, a oração de Jesus já era para abençoar até a gente hoje em dia, já aqueles que viriam a crer. Toda oração que Jesus faz, ele começa falando com o Pai. Só que olha que interessante, quando eu falo que a substituição do Cordeiro ela é completa, que quando Jesus está na cruz, é como se a gente estivesse com as mãos sobre aquele Cordeiro. Jesus fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus fala Deus meu, Jesus tinha perdido a condição de filho e tinha se tornado a condição de servo, de pecador. O povo de Israel, então, até o
período da lei, eles viviam com Deus como servo. Por exemplo, o seu chefe, como é que você chama ele? Chefe, dá o nome dele, mas você não chama ele de pai, não é seu amigo, porque você é seu funcionário. O povo vivia com Deus como funcionários, cheio de regras e coisas que deveriam chegar num certo ponto para cumprir. E há muitas pessoas pregando isso. Eu tenho um amigo, testemunha de Jeová, um homem com muita fé mesmo. Poucas pessoas eu conheci com tanta fé, mas crê da forma errada. E um dia a gente conversando, eu falando para ele assim sobre a graça, e falando da graça, aí ele falou assim: não, o reino de Deus não é assim. O reino de Deus é assim, ó. Deus é o dono de uma empresa e você é o funcionário. Para você merecer receber as coisas, você precisa servir a Deus. Você precisa fazer as coisas que Ele manda. Eu falei: não, realmente, o reino de Deus é assim. Deus é o dono da empresa, eu sou o funcionário, mas Jesus Cristo é o chefe da repartição. E Ele decidiu fazer as coisas por mim e falou: descansa que eu resolvo o problema para você. Aí ele olhou para minha cara, falou: mas isso não existe. Falei: mas isso é graça. Isso é graça. Jesus pagou o preço. Jesus falou: descansa, eu faço. Eu vou para a cruz. Você não vai morrer num lugar. Eu vou morrer por você. Mas a minha morte vai ser completa. Vocês têm uma noção que o sacrifício de Jesus foi maior que o pecado, que o inferno não conseguiu reter Jesus lá. Todo cordeiro que morreu, morreu, nenhum ressuscitou. Já viu algum ressuscitou? Algum cordeiro que morreu ressuscitou? Não, mas Jesus, o cordeiro perfeito, desceu até o inferno, tomou a chave da morte e da vida nas suas mãos e ressuscitou, porque o sacrifício dele era tão perfeito, mas tão perfeito que era mais caro que a dívida que a gente tinha. E você pode dar um glória a Deus por isso? Porque você tinha uma dívida, o diabo tinha uma dívida contra você, você devia para ele, mas Jesus, que era o sacrifício perfeito, desceu à terra, morreu, desceu ao inferno, tomou a chave da morte, da vida e ressuscitou como cordeiro perfeito. O sacrifício dele era tão perfeito que nem a morte pôde reter ele. Agora presta atenção, esse sacrifício perfeito transferiu tudo que tinha em Jesus para você. A condição de Jesus de filho foi para você. A condição de Jesus de rei foi para você. A condição de curado foi para você. Tudo que Jesus tinha foi transferido para você, para que você pudesse chegar diante de Deus e falar assim: Pai, eu estou aqui, me ajuda, me abençoa. Muitas vezes a gente só lembra do pai para pedir ajuda, não é verdade? Eu me lembro na época que eu era adolescente, e o adolescente é assim, ele só lembra do pai para pedir ajuda, não é verdade? Mas quando ele tem um pai que ele sabe que ama ele vai pedir ajuda. Mas qual que é a maior crise dos adolescentes hoje e sempre foi? É ter certeza do amor do pai. Muitos jovens perdem o relacionamento com seus pais porque os pais não entendem esse momento de crise, conflito, que o jovem está crescendo, quer ser adulto, e ele acha que não precisa do pai, mas ao mesmo tempo ele precisa da ajuda do pai, e acha que o pai não ama ele, porque o pai toda vez só dá umas repreensões, e ele cria essa resistência. O jovem, muitas vezes, ele tem essa dificuldade com o pai, mas a criança pequena não, ela vai, ela corre. Mas depois de adulto, se você percebeu que seu pai continuou te amando como jovem, você faz o quê? O inverso, como você volta aí pro seu pai, não é assim? Na maioria das vezes é assim. Aí você volta: oh, meu pai, cara, meu pai é da hora, meu pai, olha, se eu tivesse a cabeça do meu pai antes, eu já tinha feito. Você começa a repensar algumas coisas. Então, muitas vezes a gente só pede ajuda do pai, a gente está meio adolescente, mas a gente deixa de ser criança. Então, vou contar para vocês uma experiência que eu tive num encontro com Deus que a gente teve. E eu tenho vivido algumas coisas assim com Deus, nessa relação de paternidade com o Senhor. Uma vez eu estava num encontro e a gente estava falando justamente sobre paternidade e restauração da alma, cura, né? E você sabe que na hora que estava começando a ministrar, antes de ministrar, na verdade, tinha outra pessoa pregando e eu estava do lado, eu ia pegar o microfone depois. Eu comecei a orar, a falar com o Senhor, e estava um louvor tocando, e eu comecei a me deliciar na presença do Pai, que é um outro ponto que Deus quer te levar. Isso vai te trazer cura. E aí, qual que era a questão? Que Deus me fez lembrar que quando meu pai e eu era criança, meu pai brincava de fazer cocinha em mim.
E meu pai, ele chegava do trabalho, né? E a gente já vinha correndo, pai, eu e meu irmão. E vinha correndo. E meu pai cansado, meu pai trabalhava às vezes 12, 14 horas no trabalho. Chegava cansado. E aí a gente vinha, pai, aí ele ia deitar na cama, a gente pulava em cima dele antes dele ia descansar. E aí ele pegava, agarrava a gente assim, e punha assim a chave de braço e falava assim: sai desse golpe, filho, sai desse golpe. Ele não estava fazendo força nenhuma. E a gente lá se matando para tentar sair do golpe. E lá, e se matando, né? Minha filha gosta de brincar comigo assim. Só que meu pai e minha mãe tiveram um divórcio muito cedo. E isso foi praticamente assim, arrancado de nós. E ficou um buraco dentro de mim nessa questão, nesse ponto de ter o pai presente. Às vezes é o seu caso, às vezes você, no momento da sua infância, seu relacionamento com seu pai se destruiu. E por isso hoje você também não consegue olhar para Deus, se relacionar a Deus como pai. Porque você não teve esse pai que te supria e que te dava carinho. E que era para você aquele que te guardava, que te protegia e que te trazia diversão, alegria. Às vezes você está hoje magoado, entristecido, porque você não tem esse relacionamento de pai com Deus. Você não consegue, porque alguém quebrou isso. E nesse dia eu estava nesse encontro, o Senhor começou a me lembrar disso. E aí que entra algumas coisas que às vezes Deus faz conosco para nos trazer cura. Naquele momento eu comecei a ganhar coceguinhas de Deus. E eu começava a tremer, comecei a me chacoalhar como se eu estivesse recebendo um monte de coceguinhas de Deus. E eu comecei a rir, as pessoas olhavam para mim e não entendiam nada do que estava acontecendo. E eu comecei a chorar, e eu comecei a dançar com o Senhor, e o Senhor começou a me curar. E o Senhor começou a me curar nisso, começou a me curar. E eu comecei a falar com Deus, eu falei: Deus, é isso, está faltando. Senhor, e eu comecei: papai, então continua. E eu comecei a ter um negócio muito doido com Deus, muito doido. Mas isso me trouxe cura. Irmãos, não era isso que eu ia pregar, mas Deus está falando. Eu tenho certeza que o Senhor quer trazer cura para você também. Você aprender a se relacionar com Deus como pai. Às vezes a gente só quer Deus o pai que supre, mas às vezes a gente também precisa do Deus que cura, que traz carinho. Vem cá, filha, vem cá. De vez em quando ela está dormindo, eu vou lá na cama dela e deito com ela e abraço ela, porque eu olho para ela, está crescendo, e eu gosto dela bebezinho, né? Qual que é o pai que não gosta de bebezinho, né? Se agarrar. Mas por quê? Porque é a forma que a gente enxerga os nossos filhos. Você acha que Deus, o seu pai, te enxerga diferente? Você acha que Ele te enxerga diferente? Quando Deus olhou para Jesus na cruz, a Bíblia fala que o céu enegreceu, porque Deus, o Pai, não conseguiu ver o seu filho morrer na cruz. Tamanho sacrifício de Jesus. Mas Deus sabia que aquilo ali tornaria Jesus o centro de todo o universo. Jesus sempre foi o centro de todo o universo, mas naquele momento Jesus iria resgatar o único lugar no universo onde ele ainda não era o centro. E ali naquele momento Jesus, ele vai lá e ele vence a morte. Mas o pai não conseguia ver aquilo. E a Bíblia fala que como se Deus tivesse virado o rosto. Por isso que quando Jesus olha para os céus, ele fala: meu Deus, por que me desamparaste? Porque Jesus não conseguia olhar para Deus como pai naquele momento. Mas por que Jesus fez isso? Para substituir, para que eu e você agora pudesse olhar para Deus e falar: Pai, papaizinho, me dá da tua graça, me dá do seu amor. É para você olhar para o céu. Você pode aplaudir ao Senhor, declarar isso, falar: papaizinho, aleluia, glória a Deus. Pode passar os próximos textos. Diz aqui em Gálatas 3:11: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E qual fé? De que você é filho de Deus, o seu pai cuida de você. Próximo versículo. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Próximo versículo. Romanos 8:15 diz assim: porque não recebeste espírito de escravidão para outra vez entrardes em temor, mas recebeste espírito de adoção de filhos,
pelo qual clamamos, Abba, Pai. A palavra Abba no hebraico, ela é a palavra papaizinho. Se você for hoje para Israel e ver as crianças correndo lá, brincando com o seu pai, ela vai estar lá, Abba, Abba, correndo atrás do seu pai. Deus, Ele colocou dentro de você o espírito de adoção, para que você também pudesse tirar o véu que foi rasgado no templo, e poder chegar diante de Deus e falar assim, Abba, Pai, Paizinho, Pai querido, me dá da tua graça, derrama do teu favor. A Bíblia fala que se nós que somos maus pais, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor não nos dará tudo o que nós necessitamos. Então eu quero dizer para você, há um caminho diante de Deus, e é o caminho do Pai. Jesus abriu um caminho para o Senhor, que é santo, Ele é santo, mas é o caminho do Pai. Muitas igrejas têm pregado sobre santidade, e elas pregam a santidade assim, você só vai ver a Deus se você for santo. Realmente, ninguém verá o Senhor se não for santo, mas a Bíblia fala que a santidade do Senhor já foi colocada em nós. Ele, que é o santo dos santos, nos justificou. Agora, o que faz então que... Por que muitos jovens hoje estão no mundo? Passa para mim mais um versículo, só para não me perder aqui. Não, era Gálatas 4,16, vai ser isso? Tá, então pulo Gálatas, que não era esse texto, acho que eu marquei errado. Então, desculpa, é 1 João. Eu marquei o Evangelho de João. Então, em 1 João 2,15. Então, olha que interessante. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue vencer os pecados? A gente vive uma vida de pecado. Esse texto explica. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que interessante. Por que as pessoas não conseguem largar os vícios, não conseguem largar o mundo? A coisa brilhante do mundo, aquele feitiço, principalmente os jovens. Para o jovem, o mundo é uma coisa que atrai, né? Festas, amigos, né? Coisas que trazem um prazer momentâneo. Mas por que você não consegue vencer o mundo? Porque na verdade o amor do Pai não está em você. O amor do Senhor está sobre você, mas você ainda não recebeu do amor do Pai. Você não deixou o amor do Pai permanecer em você. Você ainda consegue olhar para Deus, na verdade, como um Deus distante. Mas quando você prova do amor do Pai, vive do amor do Pai, você vence o mundo. Então está falando o que aqui? Que se alguém ama o mundo, é porque o amor do Pai não está nele. Então presta atenção. Ser santo, falar que você tem que estar na igreja, que você tem que largar as coisas do mundo, parar de beber, parar de pecar, é uma coisa natural, não depende do Espírito Santo. É só você falar assim, não, eu não vou fumar mais, ter força de vontade, você vence o fumo. Eu não vou beber mais, você faz força de vontade, você vence. Mas lembrar todos os dias que você é perdoado e que o amor do Pai está em você, você depende do Espírito Santo. Você depende do Espírito Santo te lembrando. Porque a hora que você está lá com dificuldade, ou que você peca, ou que alguma coisa acontece, o que você lembra? Lembra que você pecou, de tudo mais errado, mas dificilmente você lembra que você é amado de Deus, perdoado pelo Senhor, e que o seu Pai quer cuidar de você. Você lembra de todas as outras coisas, você volta, você retrocede. Por isso que ele fala no texto anterior que a gente deve viver pela fé. O que é viver pela fé? É confiar nisso. Mas os que retrocedem, Deus não há prazer nele. Por quê? Porque você não deixou de crer, deixou de confiar, deixou de proclamar isso. Então você está retrocedendo. Deus não está se agradando disso, mas Ele também não deixa de te amar. Que como Pai, Ele te cerca, Ele cuida de você. Então eu quero dizer para você que hoje o Senhor quer trazer sobre você a cura, para que você possa aprender a falar com o Senhor como Pai. Que nessa semana, a hora que você tiver as suas dificuldades, você possa lembrar que o Senhor é o seu Pai. Por causa do quê?
Por causa do sacrifício perfeito de Jesus. Hoje, nós vamos ceiar. O que nós vamos lembrar? Desse sacrifício perfeito do Cordeiro. Sacrifício perfeito de Jesus. Eu queria fazer uma ilustração, até tive essa ideia hoje durante o louvor, mas não ia ser possível. Mas eu queria que você imaginasse comigo assim. Deus é o nosso Pai, certo? Onde está o Senhor, o nosso Pai agora? No trono. Então, no trono. Tá, beleza. Então, imagina agora o Senhor no trono, certo? Reinando. O Senhor está reinando. Só que a Bíblia fala que nós, como filhos, estamos assentados com Ele. Então agora você imagina um rei sentado num trono, governando todas as coisas. E você, como criança, sentado no colo dele e dizendo: Pai, você imagina que tudo que esse rei mandar vai acontecer, porque ele é o rei dos reis. Mas o rei dos reis é o seu Pai. Às vezes a gente canta que a gente falou, como é que era? Santo e poderoso Deus. Está declarando que Ele é santo e poderoso. Aí você imagina Deus santo e poderoso. Só que o santo e poderoso Deus é o seu Pai. Ele é grandão. Ele tem toda a força. Tudo que o santo e poderoso Deus tem de poder, Ele quer derramar sobre a sua vida, para te abençoar todos os dias, em nome de Jesus. Queria que a equipe de louvor viesse para cá. Amém. Glória a Deus. Vou só encerrar aqui. Queria que você ficasse de pé, amém? Eu já vou passar o microfone para o pastor já. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queria que você ficasse de pé agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos praticar isso com o nosso Pai, amém? Eu quero dizer para você, jovem, você tem alguns jovens, isso aqui vai se multiplicar em jovem. Sabe por que vai se multiplicar em muitos jovens? Porque tudo que o jovem está procurando hoje são duas coisas: o amor do Pai e um lugar para se encontrar. Nós temos as duas coisas. Nós temos o amor do Pai e a família de Cristo. Às vezes você foi jovem, você sabe o que eu estou dizendo. Muitas vezes você se sentiu sozinho, mesmo no meio de uma multidão. Às vezes agora você é mais velho e você não lembra, mas isso te fez falta. Deus quer ensinar a gente a voltar a ser criança, a depender pela graça desse amor do Pai, saber que somos perdoados pelo Senhor. Eu queria que você agora falasse com seu Pai, o Senhor dos céus. Não como aquele que está desesperado, necessitado, que eu sei que você às vezes precisa de algo do Senhor, mas como aquele que precisa de carinho do Senhor, aquele que precisa de ser curado pelo Senhor. Queria que você fechasse os teus olhos agora, que você falasse: Pai, abre sua boca e fala: Pai, eu estou aqui, eu quero ser tocado pela sua presença. Eu quero aprender a andar com o Senhor. Eu quero aprender a me relacionar contigo como filho. Fala isso para Deus agora. Senhor, meu Pai, Paizinho querido, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Papai, eu sei que o Senhor me ama, e eu sei que nada impede esse amor, porque o seu meu Pai é o Todo-Poderoso. O meu Pai tem todo o poder. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Declare isso ao Senhor. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Deixa o Espírito Santo te tocar. E se eu passar
Se você não conseguiu perdoar o seu pai terreno, acharei conforto. saiba que você foi perdoado. Perdoa ele agora. Eu sei que tem um acesso livre ao Pai. Aquele que me guarda, me guarda. Oh! Em teus braços é o meu descanso. Ele é o seu Pai, Ele quer cuidar de Em você. teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Flua, Espírito Santo, e traz cura, Pai, cura. Cheio, Krumanás, cheio. Oh, cheio, balabalabas, cheio, balabalabas, cheio. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca te deixou e nunca vai te deixar. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Olha para mim. Quando a gente aprende a se chegar ao Pai, a gente aprende que não tem limites para falar com Ele. Minha filha esses dias mandou um recadinho no WhatsApp para mim assim: papai, passa aqui. Ela estava na casa da avó. E traz um dinheirinho para mim poder comprar sorvete, que a minha prima tá aqui. Traz assim uns 5, 10, 15, pode ser até 20 reais. Às vezes você tem medo de pedir para Deus o que você precisa, filho. Mas se você tiver o coração de criança, Deus vai fazer que nem eu fiz com ela. Pra que é, filha? Pra tomar sorvete. Tá bom, o pai tá dando 50 reais pra você ir lá. Deus vai te dar mais do que você precisa. Porque o prazer de um pai é ver um filho feliz. Qual é o prazer do nosso Pai Celestial? Não é nos abençoar. Ele fala: nós vamos ter aflições, mas fica tranquilo, eu já venci por você. Eu vou te dar o que você precisa, filho. Com certeza você precisa de algo para essa semana. Com certeza você precisa de algo para sua casa hoje, para sua família hoje. Feche os teus olhos e fala isso pro seu pai. Pai, eu preciso disso. Abre o seu coração para aquilo que você precisa do seu pai. Caio em tua graça. Às vezes você precisa dessa semana de um milagre financeiro. Fala: Senhor, eu preciso de um milagre nessa área. Às vezes você precisa de uma restauração na sua casa, em algum lugar. Fala isso para Jesus. Fala: Pai, eu preciso. Agora abre sua boca agora e começa a falar pro Senhor o que você precisa pro seu papai. Recaio de novo em tua Começa a falar pro Senhor. Fala: papai,
Papai, eu tô precisando disso, papai. Recaio em tua Tá difícil graça. assim lá em casa. Eu recaio, Senhor. Oh, Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Eu recaio, Senhor. abre suas bocas, fala pro Senhor, Recaio fala de pro Pai. novo em tuas mãos. Senhor, Recaio em tua eu quero abençoar, graça. papai, os meus irmãos. Que nós possamos nesses dias, Senhor, conviver mais com o Senhor como Pai. Aprender a depender do Senhor como Pai. Aprender a se achegar com o Senhor como Pai. Porque nós aceitamos Jesus Cristo como o Cordeiro perfeito. E hoje nós estamos perdoados e podemos chegar diante do nosso Pai. Senhor, eu quero abençoar a vida de cada um. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre eles. Que eles te conheçam, Senhor, não como Moisés te conheceu, de costas, mas que assim como nós, Senhor, sentimos o Senhor dentro de nós, nós possamos olhar o Senhor face a face, poder dizer: papai, obrigado, obrigado, papai. Você pode aplaudir o Senhor Jesus e dizer: obrigado, papai. E dizer: obrigado, papai, obrigado, papai. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Amém, irmãos. Levanta suas mãos. Americhanteressos. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu poder, pela tua presença, por sua cura, por sua prosperidade na vida de cada um de nós. Quem crê, diga amém. Estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.